Então tá, gente, quando a gente fala do planejamento, então, eu queria muito trazer hoje essa percepção de tempo. Gente, o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Se hoje eu perder 10 mil reais por algum determinado problema, eu recupero esse dinheiro. Eu tenho alguma outra fonte de renda, eu abro mão de um bem, eu faço novas estratégias de negócios, eu recupero 10 mil reais, 20 mil reais. Eu não recupero 30 dias. Eu não recupero uma semana. Passou, passou, acabou. Então, é muito importante a gente, quando falar dos nossos negócios, a gente ter esse senso de urgência, tá? Eu preciso olhar para isso, porque senão, sabe o que vai acontecer com 2023? Ele vai ser desperdiçado com 2022, como 2022. Para quem não entendeu essa percepção de urgência, de organização e de administrar. Outra coisa que eu vou trazer para vocês é esse conceito de gestão de tempo que eu vou falar com vocês hoje, eu vou amplificar ele para a nossa vida pessoal. Por quê? Todas nós aqui, mulheres empreendedoras, a gente não vai conseguir falar de negócios olhando somente para o nosso negócio. A gente vai ter que olhar para a nossa vida como um todo. Por quê? Porque para eu dedicar tempo para o meu negócio, eu preciso estar com a minha vida pessoal organizada. Se eu começo a trabalhar e paro porque eu tenho uma consulta, se eu começo a trabalhar e paro porque tenho que levar a criança na escola, se eu começo a trabalhar e eu paro porque eu estou não conseguindo ser produtivo, eu não estou conseguindo ter hiperfoco no meu trabalho. Então, quando eu falo de gestão de tempo, eu falo de gestão de vida. Eu preciso gerenciar toda a minha vida para que eu consiga ter blocos de tempo focado para o meu trabalho. Então, quando eu vou o que eu vou trazer hoje de conceito para começar a fazer essa construção, eu vou falar da nossa vida como um todo, de todos os pilares. Por quê? Porque o profissional é um dos pilares. E para ele estar muito solidificado, eu preciso estar com todo o restante organizado. Tá? Eu não consigo jogar todo o restante e falar, vou focar no profissional. Não, eu tenho que ter essa administração. Então, a ideia é, eu vou falar aqui de um conceito de vida, de como eu organizo o meu tempo para que parte dessa minha vida seja dedicada ao meu trabalho. Tá? Então, vai ter um dado momento que a gente vai ficar confuso. Será que eu estou falando de planejamento? Sim. Por quê? Planejamento faz parte do quê? Eu saber quanto que eu vou dedicar a esse meu negócio. Tá? Então, nós vamos do macro. Então, eu gosto muito que vocês tragam um olhar de um funil. Eu vou falar do macro e aí eu chego no micro. O micro é o detalhe. O micro é onde eu começo a estipular as coisas que eu quero. Mas primeiro eu preciso entender esse macro, como que eu tô nesse todo, tá? Então, o que eu gosto de trazer muito nesse nosso primeiro bate-papo? Uma pergunta clássica para vocês, tá? Onde vocês querem estar daqui 5 anos? Se eu não sei para onde eu estou indo, gente, qualquer caminho serve. Então, nossa, Joyce, mas eu não sei onde eu quero estar daqui 3 meses, eu não sei qual vai ser minha capacidade. Você precisa ter uma visão. Você precisa construir uma visão do seu negócio, por quê? Exatamente por quê? Tudo na nossa vida acontece 2 vezes. Primeiro na nossa mente e depois na realidade. Eu não consigo planejar nada que eu não tenha imaginado. Faz sentido isso para vocês? Então, se eu não imaginei onde eu quero chegar, se eu não imaginei o padrão e estilo de vida que eu quero ter, se eu não estou imaginando o porte que eu quero que a minha empresa chegue, como é que eu começo a construir alguma coisa? Né? A gente não veio ao mundo, né? E vocês que já assistiram os nossos outros workshops, a gente não veio ao mundo simplesmente para viver em looping, né? Eu trabalho, o dinheiro que vai eu pago conta, eu como, eu durmo, eu tomo banho, eu levo as crianças para a escola, e aí eu trabalho, e aí eu compro comida. A gente não veio aqui para o looping, a gente veio aqui para um processo evolutivo. E grande parte do meu processo evolutivo está focado no meu trabalho, que é o que eu entrego para a humanidade. Ou seja, eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso saber o que eu quero construir, qual é o tamanho dessa construção. Então, construir a nossa visão, a gente começa a ter uma direção. O que eu posso dizer para vocês assim, ó, tudo na vida se inicia por essa visão. E qual é a visão que eu quero viver? Então, eu vou pensar a minha vida, qual é o padrão de vida que eu quero construir, entendendo o padrão de vida que eu quero, eu vou conseguir entender, por exemplo, quanto que eu preciso faturar para ter essa vida.
E para eu entender quanto... E aí isso vai virando um funil. Então, eu entendi onde eu quero estar. Ok, o que que isso, como eu preciso construir isso a partir de agora, tá? Então, é assim, ó. Tenho muito isso em mente. Eu não consigo planejar nada que eu não entenda ser possível. Quando eu começo a entender o que é possível e o que eu quero, eu começo a trabalhar duas linhas de frente. A linha de frente de realização, de boas tomadas de decisão e a linha de frente do meu merecimento, que é muito importante. Por quê? Porque se eu olho para aquele negócio, eu penso assim, tenho condições e quero chegar nesse lugar, eu tenho que merecer esse lugar. Eu tenho que ter esse lugar dentro da minha mente, dentro do meu coração. Por quê? Como é que eu vou ter algo que eu não acredito que eu mereça? Então, eu começo a entender onde eu quero chegar. É clássico as pessoas não terem essa diretriz. Então, o que, que acontece com as pessoas? Elas não focam, elas não tomam decisões assertivas, elas se perdem. Então, eu sei que eu preciso o quê? A frase clássica, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Aí aparece uma proposta de fazer um trabalho voltado, vamos dar um exemplo, a Gabi Quesada está aqui, né? Eu trabalho com brindes personalizados. Eu não tenho noção do tamanho que a minha empresa vai estar. Então, eu vou fazendo o que dá para fazer. Aí aparece uma proposta, alguém fala assim, ó, se você comprar uma franquia do Nut Bavária, nossa, tá bombando, você vai ganhar dinheiro. Essa pessoa muda de direção. E aí vem uma pessoa e fala assim, se você montar um curso online na Hotmart, você vai ganhar dinheiro. Essa pessoa muda de direção. Você entendeu que essa pessoa ela não sabe o que ela tá buscando? Ela tá tirando para todos os lados para ela conseguir o quê? Porque a meta dela de vida é pagar as contas. Aquilo que parece mais atrativo, e aí eu vou mudando de rota. E o que que acontece? Só que o que que tá passando? Tempo. Eu dediquei 6 meses a um trabalho, eu dediquei 2 anos, eu mudei, 2 anos, acabou. Aí eu vou para outro negócio, eu dedico meses, eu dedico anos e vou para outro, e aí isso vai se perdendo. Ah, Joyce, mas eu vou escrever na pedra a minha visão? Não. Você vai aprender a rotina de rever essa visão sempre. Mas o importante é saber para onde está indo. E pode ser que na rota eu entenda que esse não é o caminho e eu desvie, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho uma direção, tá? Então, gente, tá, qualquer coisa, vão levantando a mão, vão perguntando por quê? Porque a gente está lá no alto do funil, tá? A gente está começando a criar um entendimento de que planejamento estratégico começa da onde eu quero chegar, tá? O que eu quero da minha vida? Começa por aí. Aí eu tenho condições de planejar, tá? E aí, quando eu decido mudar algo, quando eu decido fazer algo na minha vida, eu preciso focar essa energia. Então, eu mudo, tá? Eu consigo mudar, eu consigo incluir novas rotinas e novos hábitos quando eu decido. O poder da decisão é muito grande. A visão de 5 anos que a gente vai falar sobre hoje, ele me dá um poder de decisão. Por quê? Porque se eu sei essa direção que eu tô, eu começo a tomar decisões que me transformam. Eu começo a tomar decisões que transformam o meu negócio. Por quê? Porque eu entendi, se o meu caminho é esse, apareceu essa proposta, que decisão que eu tomo para seguir esse meu caminho. E isso é direcionador, tá? Então, por exemplo, quando eu foco numa única tarefa, isso não gera a energia e motivação que eu preciso, mas quando eu foco numa visão, isso me gera. Por quê? Porque, Fabi, apareceu uma mensagem que vai encerrar em 10 minutos. Você viu? Você chegou a ver? Vi, mas que não deveria. Qualquer coisa eu mando o link aqui de novo, tá? Tá bom, não, combinado. Então tá, então quando a gente foca numa única tarefa, não gera energia. Você concorda que acordar todos os dias e pensar assim, eu vou lavar louça, eu vou lavar roupa, eu vou estender a roupa, daí eu vou trabalhar um pouquinho com... Eu tô dando exemplo de vocês aqui que eu sei o que eu faço. Então, por exemplo, eu tenho a Magalita aqui, acho que ela falou que ela tava com o microfone. Então, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas da casa, eu preciso atender as minhas encomendas do chocolate, depois acaba, e aí eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu pet, e aí, aquelas tarefas, elas são cansativas, elas não geram energia, por quê? Porque, putz, isso é a vida? É todo dia fazendo isso? Não, quando eu tenho uma visão e eu entendo que
eu vou dedicar ali 30 minutos para a leitura de um livro ou de um curso, porque isso vai me alavancar para aquela vida que eu estou pensando para daqui 5 anos, aquilo te dá uma energia, aquilo te movimenta. As outras coisas passam a ser apenas tarefas que vão te levar para onde você quer chegar, tá? E tudo que eu tenho na minha vida é o que eu tolero, tá, gente? Isso é muito importante vocês saberem. A vida que vocês têm hoje tem muito a ver com aquilo que vocês toleram ter. Então, quando eu construo essa visão, eu decido o que é que eu tolero, o que é que eu não tolero mais. Isso é a grande potência, isso é o combustível, tá? Aguentar aquilo que eu não tolero, lidar com aquilo que eu não tolero, acaba com qualquer combustível, né? Com qualquer energia que eu tenha em prol da minha visão. Decidir minha visão, eu começo a ter escolhas, tá? Eu olhei essa visão, eu começo a ter escolhas, e aí eu começo a aceitar aquilo que eu tolero para minha vida. Tá? Eu estou trazendo para vocês todas essas reflexões. Esse é o trabalho da Fundamental, tá, gente? As pessoas chegam aqui achando que elas vão fazer um passo a passo e a gente buga a cabeça de vocês, tá? Por quê? Porque é muito importante ter esses insights de falar assim, nossa, cara, eu estou nesse looping ou eu sei para onde eu estou indo? Faz muito mais sentido eu planejar algo quando eu sei onde eu quero chegar. Então, a gente vai falar hoje bastante sobre isso, mas aí a gente vai começar a funilar a gente vai começar a descer esse funil e ir afunilando para aquilo ficar mais palpável, tá? Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? É tanta coisa, então eu dou uma pesquisada aqui, tá? E traçar, então, isso eu falei para vocês, traçar o que eu desejo me dá um poder de decisão, tá? Me dá um poder de não cair em propostas que não façam sentido. Isso vai acontecer o tempo todo. E isso, gente, energeticamente falando, é onde a gente está sendo testado o nosso merecimento. Estipulei a vida que eu quero ter, comecei a tomar decisões, eu vou ser testado o tempo todo. Por quê? Porque eu só vou ter aquilo que eu mereço. Agora, se eu sou testado e eu balanço, se eu sou testado e eu balanço, o resultado não vem. Por quê? Você não está merecendo aquilo porque você não está sendo focado no que você quer. Você vai ser testado o tempo todo e você vai ter que ser resiliente, você vai ter que ser forte para se manter na sua rota. Porque aí, quando você é decidido, quando você é claro daquilo que você quer, pumba, ponto no merecimento. O que acontece? Você eleva um nível, você muda de nível. Por quê? Porque você é persistente. Então, consistência, constância, tem muito a ver com isso. Eu vou ser testado, eu entendo o caminho que eu quero seguir, eu me mantenho, eu tomo decisões em prol desse caminho e aí eu mereço o resultado que eu estou buscando. Tá? Nossa, eu me empolguei aqui, esqueci de mudar os slides. Então, tá aqui, ó. Eu entrego como que funciona hoje o mundo dos negócios. Eu entrego esforço e recebo dádivas. Se eu não estou tendo algo que eu desejo, é porque eu não estou pagando o preço que eu preciso por isso. Ou seja, não estou colocando meu esforço naquilo. Então, gente, se eu tenho essa visão, eu entendo o movimento que eu tenho que fazer, eu entrego o meu melhor. E eu tô falando, gente, do seu melhor, tá? Eu decidi que é essa vida que eu quero ter, eu decidi que é esse caminho que eu vou seguir. Eu entrego o meu melhor. Por quê? Quando eu entrego a minha energia, quando eu entrego o meu dom e a minha habilidade em prol dessa sociedade, dessa humanidade, eu recebo dádivas. Então, gente, se eu não... É aquilo, se eu não estou colhendo os resultados que eu quero, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Eu preciso ter constância no que eu decido. Daí, então, eu começo a receber aquilo que eu planejo. Mas eu preciso fazer a minha parte. E o planejamento é a sua parte. Porque o planejamento no papel, gente, não serve para nada. O planejamento vai te direcionar, mas é a ação que vai gerar esse movimento. Quando a gente fala de esforço aqui, não entendam como sangue, suor e lágrimas. O esforço é a sua ação. O esforço é o seu movimento, é a sua entrega, é o seu intelecto, é a sua inteligência. Então, o esforço aqui é bem no sentido de ação, de movimento, tá?
E não é esforço no sentido de me matar, de sangue, suor, lágrimas, tá? Não tem a ver com isso, tem a ver com o movimento, tem a ver com a atitude. Esse é o meu esforço, essa é a minha entrega, tá? Que mais? Daqui em diante, aí eu vou trazer para vocês, nesse movimento de afunilamento, um passo a passo de 1 a 10. Então tá, Joyce, eu entendi que eu preciso construir essa visão, eu entendi que essa visão vai me direcionar, eu entendi que essa visão vai me trazer possibilidade de decisão, de escolhas. Como que eu construo essa visão? Baseada em quê? E aí, agora eu vou trazer um passo a passo, tá? São 10 passos. Eu queria trazer para vocês algo que vai ajudar muito. Eu vou mandar um PDF para vocês com esse passo a passo. Cada frase que eu estou dizendo para vocês, elas estão nesse documento para quê? Para que vocês tenham isso como um direcionador. Para que vocês olhem para isso no aniversário, né? Algumas pessoas comemoram o Ano Novo dia 1º de janeiro, algumas pessoas comemoram o seu Ano Novo no dia do seu aniversário. Então, é importante que vocês tenham essa disciplina de, neste aniversário, né, independente daquilo que vocês definam como um começo de um novo ciclo, vocês olhem para esse material e revejam tudo aquilo que vocês construíram, a visão que vocês desenharam, e vão lapidando isso. Eu tenho muitos casos, né, de pessoas que traçam essa visão, e às vezes a gente fala de visão de 20 anos, quando a gente está falando de vida pessoal, e 5 anos, quando a gente está falando, a pessoa, ela cria aquilo com tanta força que ela realiza uma visão de 20 anos em 6 anos. Porque aquilo é tão direcionador, aquilo é tão potente. A pessoa, ela usa aquilo como uma bússola, que ela não falha mais, ela não despende energia, ela não despende tempo. E aí ela conquista a visão dela em 6 anos. E aí, acabou? Não. Porque a nossa vida é sempre o quê? Próximo nível, né? Então, se eu atingir a minha visão de 20 anos em 6 anos, qual é o próximo nível? Qual é a minha próxima visão? Hoje nós vamos falar de visão de 5 anos, porque a gente está falando muito de pensar no nosso negócio. E pensar no nosso negócio e falar de 20 anos dá um certo desespero, né? Será que eu vou estar vivo daqui 20 anos? Ou será que daqui 20 anos eu ainda vou estar trabalhando? Então, quando a gente traz mundo para o mundo dos negócios, a gente reduz isso para 5 anos, tá? Pessoal, até aqui tá tudo bem? Estamos indo bem? Só fazer assim com a cabeça, assim, ó. Então tá, gente. Então eu tava dando essa primeira dica, né? Para eu começar a ter criatividade para falar da minha visão de 5 anos, eu aconselho ler ou assistir biografias. Porque ver casos de pessoas de sucesso que vieram de uma história, né, que construíram esse sucesso, gera criatividade na gente. A gente sai desses filmes e desses livros com essa esperança, né, de que tudo é possível, de que eu posso atingir. Então, ter esse hábito, e levem esse hábito para a vida de vocês, de assistir biografias de pessoas que tiveram uma carreira, uma vida de sucesso, para que isso comece, porque começar a ter criatividade de possibilidades trabalha o meu merecimento, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir ter algo se eu nunca imaginei aquilo. Quando eu olho alguém que passou por aquilo, isso me gera essa criatividade e me trabalha esse merecimento para que eu consiga atingir e desenhar essa possibilidade, tá? Porque até então eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca eu quis ser humilde, né, nas minhas expectativas. Eu sempre falei assim, com a educação que eu tenho, com a história que eu tenho, da onde eu vim, é impossível. E aí a biografia dessas pessoas fala muito sobre de onde elas saíram e aonde elas chegaram. E essa construção te gera essa criatividade, tá? Então tá. 2. Aí aqui eu começo passo a passo dessa construção dessa visão, né? Então, a gente entende que nós temos 5 grandes pilares da nossa vida. Ter essa visão de 5 anos nesses 5 pilares vai me possibilitar entender quanto cada um desses pilares eu vou dedicar do meu tempo. Lembrando que eu preciso ter
entregar para cada um desses pilares a minha moeda mais valiosa, que é o meu tempo. O meu tempo é a minha moeda mais valiosa, tá? Quem são esses 5 pilares, essas 5 áreas? Relacionamentos, familiar, social, amoroso. O social inclui os amigos, o familiar eu falo do meu núcleo familiar, mas eu falo também dos parentes, o quanto eu quero, né, que tipo de relacionamento eu quero construir, consolidar com essas pessoas no período de 5 anos. Então, começa a me vir aquele sentimento, nossa, eu não estou dando atenção para o meu afilhado que eu gostaria. Então, a cada 15 dias, eu vou dedicar 3 horas, levar meu afilhado no shopping. Vai começar a te trazer esse senso de organização. Então, putz, eu estou muitos anos sem falar com uma tia que foi muito querida na minha infância. Então, uma vez por mês, eu vou ligar para ela. Eu vou fazer uma ligação de vídeo para ela. Eu vou me programar para cada 6 meses fazer uma viagem para a cidade que eu nasci. Isso vai começar a te trazer o quê? Muito bem-estar. Por quê? Porque eu vou começar a entender que eu estou dedicando parte de mim para aquilo que é importante nos meus relacionamentos. Na minha saúde, que saúde que eu quero estar daqui 5 anos? Que peso que eu quero estar? Qual a minha rotina de higiene bucal? Qual é a minha rotina de check-ups? Qual é a minha rotina de exercício físico? Como que eu quero... É importante chegar no nível de detalhe onde você fale, eu quero estar bebendo 3 litros de água. Eu quero... Isso tudo, por quê? São direcionadores. Você entende que se daqui 5 anos eu quero estar com peso X, eu quero estar fazendo reposição hormonal, eu preciso, em algum dado momento, começar a dedicar o tempo aos check-ups e aos exames e às frequências. Isso já vai começando a entender o quê? E isso demanda seu tempo. É ilusório, tá? As pessoas que começam a planejar e fazer listas, né? Hoje a gente faz listas de tarefas, e aí vocês vão entender ao longo da nossa conversa de hoje que a lista, ela engana, porque cada coisa da minha lista demanda tempo. Então, às vezes você vai lá e acorda de manhã e fala assim, hoje eu preciso pedir reembolso do plano, eu preciso marcar uma consulta para o meu filho, eu preciso ligar na escola, negociar a rematrícula, eu preciso ligar para aquele fornecedor porque o produto não veio com qualidade. E aí, quando de repente você colocou 60 coisas, se cada coisa dessa te ocupar 20 minutos, de quanto tempo eu estou falando? 20 horas. Você vai trabalhar 20 horas? Não. Ou seja, entender o que cada coisa dessa representa em tempo começa a fazer eu administrar essa minha agenda. E aí vocês vão entendendo ao longo dos próximos passos como que eu desencadeio tudo isso. Mas o quanto do meu tempo, né, qual é a saúde que eu quero ter? Carreira e estudos. Cursos que eu quero ter feito, quantos livros eu quero ler por ano, quantos diplomas eu quero, workshops que eu quero. Gente, óbvio que em 5 anos tem muita novidade, tem muito livro novo, tem muito curso novo, mas qual frequência eu quero dedicar da minha vida na minha carreira e nos meus estudos? Entendeu? Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer o MBA, E aí você começa a falar assim, nossa, eu tenho dedicado pouco aos meus estudos e à minha carreira. E ele é um grande pilar, porque quem assistiu o workshop lembra da tríade de evolução: relacionamento, conhecimento e contribuição. E aqui, gente, estudar é adquirir conhecimento, tá? E aqui eu tô falando de estudo religioso, estudo espiritual, tá? Todos os tipos de conhecimento que eu agrego é estudo, é carreira, faz parte do quê? Daquilo que eu absorvo, faz parte do meu arquivo, de tudo aquilo que eu aprendo e que me traz essa evolução que eu busco. Dinheiros e conquistas. O que é que você quer conquistar? Quando eu falo de dinheiros e conquista, gente, aqui é um mar de crenças limitantes, tá? Deixa eu só interromper um minuto. Vê se tem alguém na sala de espera para mim, por favor. Não, eu aprovei aqui, apareceu um pessoal, eu fui aprovando todo mundo. Aqui para mim não está aparecendo ninguém. Tá, obrigada. Dinheiros e conquistas. Aqui é um mar de crenças, tá? É um mar de crenças limitantes quando eu começo a falar... Ixi, eu passei. Quando eu começo a falar de dinheiros e conquistas. Por quê? Porque é um merecimento. Eu gostaria... E aí, o que eu entro nesse movimento?
Se falar em números, ah, não, eu quero ter um resultado de 50.000 para, ah, não, eu quero fazer uma viagem internacional por ano. Eu quero fazer uma viagem com meu marido uma vez por ano e uma viagem com os meus filhos, a família toda, uma vez por ano. Ah, tá bom. Ah, eu quero comprar a casa que eu moro. Eu quero ter uma casa de veraneio. Eu quero poder trocar de carro a cada 2 anos. Eu quero montar a minha loja. Aqui eu estou falando de conquistas. E essas conquistas exigem o quê? Um investimento financeiro. Então, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Eu quero ter minha casa própria, eu quero que viagens eu quero ter feito, que bens que eu gostaria de ter, quanto que eu gostaria de investir. E que nesse dinheiro em conquistas entra aquele silicone que você quer colocar, tá tudo certo. Por quê? Ah, eu quero pôr uma prótese, eu quero fazer um tratamento de facial, eu quero fazer uma plástica, tudo isso são conquistas. Tudo isso faz parte da sua visão. Tudo isso vai começar a exigir que você caminhe nessa direção hoje. Tá? A gente vai começar a falar do quais os passos eu preciso começar a dar agora para que daqui 5 anos eu tenha tudo isso que eu conquistei. E tudo isso faz parte. Essas conquistas fazem parte. E aí, quando eu falo, tudo bem eu ter uma casa própria, tudo bem eu ter uma casa de veraneio, uma chácara, um sítio, tudo bem eu conquistar a minha clínica, tudo bem eu dobrar o tamanho da minha empresa, ok. Eu coloco isso como eu mereço isso. Quando eu pontuo isso, eu começo o trabalho de conquista, tá? E aí, espiritualidade e legado é o que é que eu vou deixar. Espiritualidade e legado é qual é a história que o seu filho vai contar para o seu neto sobre você. Sabe quando a sua mãe contava, olha, seus avós, lembra seus avós? Nossa, seu avô fazia isso, seu avô gostava de pescar. Nossa, eu tinha uma história de um dia eu estar com meu avô embaixo de um pé de amora. Qual é a história que os seus filhos vão contar para os seus netos sobre você? E aqui o impacto é grande. Por quê? Nossa, se eu viver essa vidinha que eu estou vivendo, que história que vão contar de mim? O quanto que eu investi nessa minha espiritualidade? O que é que eu ensinei? O que é que eu deixei para as gerações que vêm? Tá? E aí aqui, por que a gente fala de espiritualidade? Porque essa bagagem religiosa, essa fé, ela vem sempre da base familiar. Eu sempre sigo aquilo que a minha família me ensinou sobre oração, sobre os santos, sobre as religiões, sobre os rituais. E aqui eu começo a entender o quanto eu quero dominar para falar sobre isso. O quanto eu quero me posicionar, com que frequência eu quero ter os meus rituais. O que é que eu quero aprender sobre esse assunto? O que é que eu quero falar sobre esse assunto? O que é que eu quero construir? Tá? Então, espiritualidade e legado é o pilar fundamental, porque é o pilar que me estrutura, é a minha raiz, tá? E aqui, quando eu penso o que é que meus filhos vão contar de mim para os meus netos, muda tudo, tá? Porque se eu viver aquela vidinha em looping, eu não tenho nada para contar, eles não vão ter o que contar, tá? Então, ter esses 5 pilares e entender onde eu quero estar daqui 5 anos nesses 5 pilares, eu tenho certeza que vai direcionar todas as suas decisões a partir de agora, porque eu sei para onde eu estou indo, tá? E aí eu vou começar agora nos próximos passos. Legal, entendi isso e o que é, como que eu começo a organizar isso, tá? Até aqui tudo bem, gente? Tá fazendo sentido para vocês? É um planejamento estratégico, talvez de uma forma que nunca ninguém falou. Mas que bom, eu estou muito feliz de estar aqui e falar sobre isso, porque é um assunto que faz muito sentido, tá? Ponte ao futuro. E aí, aqui, gente, aqui é o momento onde você construiu a sua visão. Você foi lá e falou onde eu quero estar. E aí, você vai se conectar. Eu gosto de trazer uma metáfora assim, tá, gente? Imagina que você entrou numa lanchonete e aí você tem 3 possibilidades, né? Eu posso pedir para a garçonete eu bati o olho na mesa da pessoa ao lado e eu pedi o lanche. Ah, ó, achei bonito aquele lanche do cara da mesa do lado ali, eu quero aquele. E aí o lanche chega da forma que a outra pessoa comeu. Você nem sabe o que tem lá dentro, né? Pode ter picles que você não gosta, pode ter ketchup que você não gosta. Mas quando você olhou e achou bonito, você falou: ah, eu quero o lanche da mesa ao lado.
Ou você tem uma outra possibilidade, você vai chegar nesse estabelecimento e falar assim: "Ah, eu quero o lanche da casa, qual que é a opção do chefe hoje?". Aí vai chegar aquilo que alguém disse para você que é bom. É o que você gosta? É o que você queria? Talvez não. Agora, e se você entrar nessa lanchonete e falar: "Olha, eu quero um lanche com pão integral sem miolo, pão francês integral sem miolo na chapa, com cottage, peito de peru, sem a capa, com alface americana, com tomate italiano e molho Caesar". Qual das 3 possibilidades vocês vão ter aquilo que vocês realmente desejam? Óbvio que é a terceira, né. A primeira, você está desejando, essa metáfora diz o quê? O que é que eu desejo para minha vida? Eu estou desejando a vida do outro, eu estou olhando o outro com um carrão e estou falando: "Ai, queria ter a vida desse cara", mas qual que é a dor? O que está no meio desse lanche desse cara? Para ele ter aquele carro, aquela casa que você está desejando. Será que realmente você está querendo a vida dessa pessoa? O que que tem aí nesse meio, tá? A segunda opção é como que: "Ah, eu vou aceitar o que Deus quiser. Ah, o que vier tá bom", né. E a terceira não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero como relacionamento, eu sei o que eu quero como dinheiro, eu sei como eu quero como carreira, como estudo, como espiritualidade, como relacionamento, como parte financeira. Eu desenhei o que eu quero. Qual que é a chance de você ter aquilo que você realmente almeja? Pedindo detalhadamente aquilo que você quer. A chance de você receber o que você deseja depende muito de você saber muito bem o que você deseja. E a ponte ao futuro é a ferramenta mais poderosa que eu vou falar para vocês hoje. Eu vou trazer os ensinamentos, quando eu estudo, né, quando eu me formei em gestão de tempo, e aí veio esse ensinamento da ponte ao futuro, eu entendi que era, uma ferramenta muito importante. Mas quando eu conheci Dona Márcia Maria, da Yatra, fez todo sentido. Foi o porquê. Quando a Márcia me trouxe o conhecimento de que campo vibracional se conecta com campo vibracional, pumba! É como se eu tivesse aprendido, eu tivesse enchido um balde com bolinhas de ping-pong, com tudo que eu vou aprendendo. É um vaso, né? Então, imagina um vaso transparente, cada conhecimento que eu vou tendo é uma bolinha de ping-pong. E aí, de repente, a Márcia me trouxe água. E aí, quando eu joguei água naquele vaso, todas aquelas bolinhas fizeram sentido, elas se conectaram. Por quê? Porque a energia que eu emano vai conectar com a energia que vibra nessa mesma frequência. E aí eu começo a atingir aquilo que eu quero, porque eu estou vibrando aquilo. Se eu vibro medo, se eu vibro insegurança, se eu vibro desmotivação, eu me conecto com mais coisas que me trazem mais disso. E aí a ponte ao futuro, por que que ela é poderosa? Porque ela vai começar a fazer você vibrar aquilo que você deseja. Como? Você vai desenhar a sua visão de 5 anos, nessas 5 áreas da sua vida. Você vai olhar para essa visão e você vai imaginar que você já está nela. Você já tem tudo aquilo que está lá. E aí essa você que já tem tudo que está lá, vai te mandar uma carta para você de hoje, contando como é estar lá. E aí você vai escrever uma carta para você mesmo. Eu estou vendo aqui a Rô Pinheiro aqui na minha tela. Então imagina a Rô Pinheiro, ela desenhou a ponte ao futuro, então eu quero aproximar essa minha relação, eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter tudo isso. Entendi tudo que eu quero. Então tá bom. Então agora a Rô Pinheiro, que já tem tudo isso, vai te contar como é que é ter tudo isso. Aqui é uma quebra de tabu impressionante, porque você começa a descobrir que você está desejando coisas que não fazem sentido para você, porque aquilo não te emocionou. Então, quando você escrever essa carta e aquilo te emocionar, aquilo te falar assim, putz, desculpa, eu ia falar puta, né? Desculpa o termo, é isso, é essa vida. E aquilo te emocionar, você abriu um campo energético muito forte, dizendo, é isso, é essa energia que eu vou vibrar. Por quê? Porque você vai se conectar com o sentimento e sensação de estar na vida que você quer. Porque o que que te impede de hoje sentir aquilo que você vai sentir quando tiver aquilo que você quer? Nada. Você tem que parar de condicionar sentimentos e sensações a coisas, a situações. Você pode simplesmente começar a sentir o prazer de viver na sua plenitude já. E aí, o que que vai acontecer com você? Você vai se conectar fortemente com aquilo que você quer. Porque você entendeu o que que aquilo te desperta. E sentimento, emoção,
geram a vibração que você precisa e conectam com aquilo que você quer. Isso é muito potente. A ponte ao futuro é o momento mais importante da lição de hoje, porque você vai entender se tudo aquilo que você pensou faz sentido para você. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, uma mentorada minha, e aí ela tinha o sonho de ter uma fazenda, uma casa, um aras e cavalos. E quando ela foi fazer o Ponte ao Futuro, ela bugou, porque ela falou assim: quantas pessoas eu vou precisar para administrar essa vida? Eu não quero uma casa desse tamanho. Eu não quero ter um monte de cavalo. Eu quero ter uma rede, E ela falou: nossa, cara, eu tô aqui pedindo e desejando e almejando coisas que não faz sentido. Quando ela projetou aquilo e ela falou assim: quem sou eu nesse momento? Nossa, nada a ver. Porque ela começou a imaginar: tô naquela casa incrível que eu sempre almejei, com aquele ar, mas eu preciso ter um monte de funcionário, um monte de gente para administrar, Nossa, não. Pelo amor de Deus. E aí ela falou: cara, eu tô almejando uma coisa que não faz sentido. E aí ela mudou completamente aquilo que ela almejava no pilar do dinheiro e conquistas. Porque ela descobriu que aquilo não faz sentido. Mas por quê? Porque é a metáfora da lanchonete. Ela viu alguém com uma casa legal, com um monte de cavalos e falou: putz, eu quero isso. E aí, como é que é a dor para se manter isso? Nossa, Deus me livre. Então, quanto mais real, quanto mais você se entregar a esse momento de ponte ao futuro, é o turbo que você está colocando na realização do seu planejamento. É aqui o combustível, é aqui a gasolina que você coloca. Nesse momento é onde você fala: bingo, é isso. E aí daqui a sua visão vai mudar. Eu te garanto que muitas coisas que você pensou que era importante para você morre aqui e se transforma em outras coisas. Me emocionei, entendi que é isso, aí eu escrevo essa carta. Essa carta me emocionou, eu tô no caminho. Tem que ter emoção, tem que ter conexão, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar do livro do segredo, do filme do segredo, e fala muito sobre visualização. O grande segredo do segredo, que alguns deles falam, só que a gente talvez não estava no momento de entendimento, é que a maior conexão é a conexão sentimental. Eu sinto, eu me conecto. Eu visualizo, é vago, tá? Eu me conecto, eu sinto aquilo, eu já trouxe o sentimento e emoção daquele momento para agora. Eu já estou vivendo aquela vida, eu já estou vivendo. Por quê? Porque qualquer coisa que você tenha, que você conquiste, vai te despertar somente sentimentos, emoções e memórias. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu posso dar de dica para vocês. Se você hoje tiver, por exemplo, um Porsche, meu sonho é ter uma Lamborghini. Você fechou a Lamborghini e deu as costas, o que que essa Lamborghini vira? Uma memória e uma sensação e um sentimento só. Eu não consigo comer essa Lamborghini. Eu não consigo abrir minha mente e enfiar essa Lamborghini dentro. Ela é só uma memória. Eu estou condicionando a minha qualidade de vida a memórias que coisas que eu possa ter vão me gerar. Ou seja, qual que é a possibilidade de você sentir a emoção e a sensação agora? Nenhuma. É porque você não sabe sobre isso. É porque você não sabia que você pode se conectar com tudo que você quer, simplesmente sentindo sentindo e se conectando com a emoção de ter a vida que você já tem. E aí você começa a viver uma vida mais alegre. Por quê? Porque você já sabe o sentimento de ter tudo aquilo, que é só o que vai te despertar. Para você chegar lá agora, é o ter somente, tá? Porque você já é aquela pessoa. Aí o ter é a consequência. Eu sou, eu faço e eu tenho. Eu me torno aquilo que eu quero ser, automaticamente eu faço o que eu preciso fazer para ter aquilo que eu sonho. Então, a primeira transformação é o ser. E aí eu me conecto com quem eu serei no momento da ponte ao futuro. Tá? Isso aqui, gente, é a chave de muita coisa. Façam isso com o melhor que vocês puderem, tá? Então, a visão de 5 anos e a ponte ao futuro é a grande chave de virada, tá?
Confiem nisso e vocês vão me contar sobre isso depois. Vocês entenderam? Vocês têm dúvida aqui? É sobre isso. Então, você pegar, olhar essa visão, se colocar nessa condição e contar para você essa história. Então, a Rô Pinheiro, daqui 5 anos, vai contar para essa Rô de agora o que é estar na vida que ela pôs na visão. Eu já estou aqui, eu já tenho tudo que eu planejei. Como é que eu estar nessa vida? Com a máxima riqueza de detalhes, tá? Quanto mais detalhes tiver, mais forte a sua conexão. Essa carta é poderosíssima, tá, gente? Próximo passo. E aí eu falo para vocês, todas as minhas próximas decisões e metas são direcionadas pela minha visão de 5 anos. Eu queria que até aqui vocês dissessem, a gente está praticamente na metade, eu queria dizer se até aqui para vocês está leve. O planejamento começa a ser uma coisa leve, uma coisa de menos operacional e mais de idealização. Porque o planejamento estratégico, ele é onde eu quero estar. Como que eu construo o caminho para chegar onde eu quero estar. Até aqui tá leve, gente? Eu não tô vendo a carinha de todo mundo. Tá fazendo sentido? Alguém quer se manifestar? Deixa eu ver que tem algumas coisas aqui no chat. Ah, deixa eu ver. Ah, ótimo, tem aqui. Sem som, vou sair e entrar de novo. Acho que deu certo. Joyce, não quero filhos. Ao que me apego, sobrinhos. Relacionamentos são todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Não necessariamente filhos. Você pode falar aqui dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, de amigos, relacionamento amoroso. Você pode falar aqui do relacionamento com os seus pais, relacionamento com amigos, todo tipo de relacionamento. Filhos, mais um tipo de relacionamento. Aqui não entra em grau de importância, tá? Porque no momento da construção da sua vida e pro resto da sua vida, a pessoa mais importante é você. Porque sem você, o resto não existe. Eu não estou tirando o grau de importância das outras pessoas, mas estou te dizendo, se coloque no grau de mais importância. E do seu lado pode estar os seus parentes, os seus filhos, sua mãe, mas você tem que estar no grau de importância número 1. Porque essa construção depende de você. Entende? Quando eu dou a importância demais para os outros não constroem o que eu almejo como minha visão de vida. Os outros fazem. Caso, Joyce, quando eu pergunto de filhos e sobrinhos, é na questão religiosa que você falou, né? O que é que os seus filhos vão falar de você? Qual a construção? Né? Nesse caso, eu não vou ter filhos, não é a minha intenção. Quem é que vai contar a minha história? São os meus amigos? Nesse caso também vale isso que você está dizendo agora? Claro, todas as pessoas que conviveram com você em um dado momento você não vai estar aqui. O que essas pessoas vão contar sobre a Magali? Quem é a Magali? A gente fala filhos, assim, porque pela questão de continuidade, mas são sobrinhos, são amigos, alunos, entendeu? Tem muitas pessoas que se dedicam à educação, que se dedicam a ensinar, são os seus clientes, aquelas pessoas que vão ter a memória e falar sobre você, independente de serem filhos, sobrinhos, pessoas que conviveram, o que elas vão contar sobre você para os outros, o que elas vão levar da Magali, tá? É o legado que a Magali deixou? Exatamente, é aqui, porque o legado, as pessoas, às vezes, elas focam, já aconteceu de eu pegar mentorados meus, que eles colocam o legado acima de qualquer coisa. E deixa de viver a vida pensando no que eles vão deixar quando eles não estiverem mais aqui. Eu falo, não, mas peraí. O legado é a história da sua vida. Não é o ensinamento que você vai deixar. Isso é ego. Isso é o seu ego querendo dizer, eu estou fazendo algo para a hora que eu for embora eu ser lembrado. O que é lembrado é a sua história. Pensa nos grandes personagens, né? Nenhum deles ficou conhecido pelo que deixou. Ele foi conhecido pelo que ele viveu. Então, o que é? Que vida que você teve que as pessoas vão contar sobre isso? Tá? Essa história que você quer deixar. É essa sensação de não deixar essa vida em branco, desapercebida, entendeu? E porque o que eu quero trazer para vocês é o senso de urgência de, se eu viver a vida em looping, que é aquela vida da mesma rotina, de fazer as mesmas coisas, eu não vou ser lembrado por nada, porque a minha vida era aquela rotina. Eu vou ser lembrado
por como eu fiz as pessoas sentirem, o que eu despertei de sentimento nas pessoas, olhando para essa minha história, olhando para isso que eu fiz. É isso que fica, tá? Legal? Joyce, que nem, do jeito que você comentou, quando a gente, desde o princípio, fala em contribuição, está conectado, né? Porque a Total. partir do momento que você contribui com uma pessoa, né, algo você deixou na vida dela, é isso? Sim, sim. O Tá. contribuir é o servir, né? Como que eu utilizo as minhas habilidades e meus talentos para transformar o outro, para fazer a vida do outro melhor. Tudo isso é a história que eu vou deixar. Por quê? Porque é o meu processo evolutivo vinculando com a entrega ao outro, com a transformação do outro, com a ajuda ao outro. Então, mas a minha vida né? Porque isso é uma linha tênue entre a necessidade de aceitação, entre a necessidade de reconhecimento. E aí, quando você vive uma vida para que o outro reconheça, ela não faz sentido. Quando você vive uma vida pela sua satisfação, pela sua visão, é onde a coisa realmente acontece. E aí os outros vão contar a história da vida que a Pepita construiu para ela e não pelo outro. E aí faz parte da sua evolução a entrega para o outro. Porque o maior prazer da vida do ser humano é a ajuda que ele gera em outras pessoas. E esse é o maior prazer, quando você vê alguém bem e alguém realizado com algo que você forneceu, essa é cientificamente, neurocientificamente comprovada a maior carga de dopamina no organismo. Mais do que qualquer remuneração financeira. A remuneração é a consequência, a gente falou sobre isso, né? Quanto mais pessoas eu beneficio, mais remuneração eu tenho. Então, a minha remuneração passa a ser um termômetro. Tô ganhando muito, tô ajudando muita gente. E aí ela é quem vai me dar essa mensuração. E aí a gente vai falar um pouco ainda sobre essa questão de mensuração aqui. E o dinheiro nada mais é do que essa mensuração. Entendeu? Tranquilo? Então tá bom. O Fabi apareceu de novo para mim que vai encerrar em 10 minutos. Ou seja, eu tô falando demais, né? Eu vou dar uma acelerada aqui. Eu estava até mexendo na configuração aqui, porque eu não sei por que tá aí. Não, mas, ó, gente, De acho que qualquer até 9h30 forma, a gente conclui, tá? O primeiro é essa explosão de ideias, e aí agora a gente vai no passo a passo, e aí vai ficando mais rápido. e Definir se cair, mesmo o link, tá? Tá, combinado. Defini a minha visão de 25 anos, escrevi essa carta para mim, fez todo o sentido, me visualizei e entendi, ok. Só que eu tô no ano 1 de 5. E aí, o que eu vou começar a fazer agora? Aqui começa movimento real. Aqui começa a ação. Não significa que eu preciso atingir 1/5. Então, faz de conta que eu almejei comprar uma casa de 2 milhões de reais. No ano 1 de 5, eu tenho que ter 400 mil? Eu tenho que ter feito 400 mil? Não. Não necessariamente, porque esse é o ano do start, esse é o ano do começo. É juros compostos, né? A vida é juros compostos. Conforme eu vou fazendo, eu vou gerando mais habilidade, mais capacidade de fazer melhor ainda. Então, não significa que o 1, eu peguei os 5 e fatiei e tem que ter 1 no primeiro. Não. Mas o primeiro tem que começar a me dar o start de movimento, o start de desempenho. Um corredor profissional, ele chega a uma velocidade de 18 km por hora. Então, ele treina do 18 para o 18,5, são anos de treino. Então, você entende que é uma habilidade? Quanto tempo vai demorar? Só um minutinho. Ele vai adquirindo essa habilidade e aí os resultados vão sendo mais impactantes, apesar de parecerem menores. Então, você começa com um desempenho e isso vai virando juros compostos. Então, eu vou criando mais habilidade, eu vou tendo mais expertise, e aí eu vou conseguindo performar melhor. E aí, às vezes, o ano 4 para 5, eu consigo tudo aquilo em um único ano. Mas o importante é, entendi onde eu quero chegar, eu defino minhas metas do 1 de 5. Aí aqui eu começo o movimento. Aí eu vou pôr uma meta de saúde, porque eu entendi onde eu quero estar daqui 5 anos.
uma meta de carreira, trabalho, uma meta de dinheiro, uma meta de estudo, uma meta de relacionamento e uma meta de espiritualidade. E aí, aqui, essas metas, aí nós vamos por passo número 6, né? O que é, aliás, aqui ainda não é o passo número 6, o que é importante dessas metas? Elas têm que estar conectadas, e aqui é o método SMART, para quem já estudou, né? Elas têm que ter conexão com a minha visão, ela tem que ser possível de eu realizar nos próximos 12 meses, elas têm que me desafiar de alguma forma, me tirar do movimento que eu tô. Elas têm que depender de mim, tá? Tem muita gente que estipula a meta e fala assim, não, eu quero que o meu marido faça. Não. A sua meta depende de você. Ela tem que depender muito mais de você do que das outras pessoas, tá? O resultado é seu, o movimento é seu. É fácil eu colocar meta para os outros, né? E ela tem que ser mensurável. Então, tá aqui. O dinheiro é uma mensuração, tá? Então, eu quero beneficiar mais pessoas com aquilo que eu faço. Como que eu vou mensurar isso? Através do dinheiro que eu tenho. Então, se eu comecei a faturar mais pessoas foram beneficiadas pelo meu trabalho. Ou mais valioso o meu trabalho se tornou. E aí, a mensuração vem através de valores, de peso, de frequência. E aí eu falo aqui, eu quero ler 6 páginas de um livro, é uma mensuração. São 6 páginas de um livro, 10 páginas de um livro, um parágrafo de um livro. Não importa como você vai começar, tá? Então, aqui você começa a mensurar. Aqui você começa a entender quanto que eu estou performando. E aí, essas metas, elas vão gerar o quê em você? Então, essas 5 metas, elas têm que ter essa condição. Ser conectada, realizadas em 12 meses, desafiantes, e aí cada uma dessas metas, que aí é o nosso próximo passo, elas vão me gerar hábitos, atitudes e rotinas que eu vou ter que colocar. Então, eu coloquei a meta de relacionamento, de falar com o meu afilhado e com o meu sobrinho, que eu estou muito ausente. Então, eu já sei que cada 15 dias eu vou me conectar com esse meu sobrinho. Ou a gente vai sair, a gente vai passear, eu vou fazer uma ligação de vídeo. Virou uma rotina, semanal, quinzenal. E aí, você começa a construir a sua agenda. E aí, quem que vai ser essa agenda? Esse conjunto de atitudes, rotinas e hábitos que eu preciso incorporar no meu dia a dia. Eu começo a construir, e aí eu começo a ter a sensação de como eu tenho tempo. Quanto tempo a gente perde perdido, né? Eu não sei o que eu faço. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não sei o que eu faço. Eu coloquei uma lista aqui, mas o que é mais importante? Não, então eu vou fazer aquilo que é mais rápido. Quanto tempo a gente perdido no que a gente precisa fazer. Aqui já começa a me dar um direcionamento. Então, eu já começo a colocar aqui que eu já sei que aí eu uso essa agenda e coloco que todo dia 5 eu tenho que pagar a escola. Eu coloco nessa que todo dia tal eu tenho que pagar o condomínio. E aí eu começo a não esquecer mais as coisas, eu começo a ter controle das coisas, eu começo a ter frequência das coisas. Aí eu começo a me sentir presente. Por quê? Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu liguei para quem eu precisava, me conectei, eu dediquei tempo, eu estudei, eu fiz a minha rotina de exercício físico, eu coloquei que a cada 6 meses eu vou fazer um check-up e eu estou fazendo, tá? E aí aqui você vai começar a perceber produtividade. Planejamento estratégico, ele precisa tornar você produtivo, tá? Porque senão, aquilo que você colocou lá na última linha não vai acontecer. Aquilo que você colocou na última linha tem que se movimentar. Por isso que criar rotinas e ter agenda é o segredo do planejamento. Porque é isso que vai fazer você se mexer. É o que vai te gerar movimento, é isso daí. Tá? Colocar no 1º de janeiro, que no final do ano você quer ter faturado 20 mil por mês, e só lembrar em setembro que você tinha que ter feito isso, não funciona. Eu tenho que começar a lembrar agora que eu preciso fazer um curso de vendas, eu preciso começar a lembrar agora que para isso eu tenho que ter 8 horas de dedicação na minha agenda, e aí eu começo a construir. Aí sim, os 20 mil ficam viáveis, tá? Lembrar deles em setembro ou agora, falando, né, quando eu aprendi a questão da primavera, né, então eu começo a estipular tudo agora em setembro, começo a me movimentar em outubro, só vou lembrar de tudo que eu coloquei em agosto, acabou. Joguei um monte de tempo no lixo, tá? Então, daqui, essas suas metas vão te gerar hábitos. É o hábito de leitura, é o hábito de saúde, é o hábito de relacionamento e é o hábito de trabalho, tá? Se a rede social é importante, se a rede social movimenta o meu negócio e eu não dedico 2 horas diárias à minha rede social, eu tô perdendo o cliente.
Se o network, se a frequência aqui dentro da Rede Mulherada, se eu não tô colocando como rotina fazer o meu B2B, e aí é que a gente começa a falar de tudo que a gente tem que fazer. Se eu não tô colocando a frequência dos meus 2 ou 3 B2B semanais na minha agenda, qual que é a possibilidade de eu ser referenciado? Cada vez menor. Tá? E aí você começa a entender, falar, então tá. Só que o B2B, né, ele ocupa uma hora e meia da minha semana. Se eu vou fazer 3, são 4 horas e meia focadas na minha área comercial. É estratégico. Eu tô fazendo estratégia de trabalho. Eu tô dedicando 2 horas por dia à rede social. Então, é importante ter essa ideia de que quando eu tenho disciplina, quando eu tenho hábitos, eu domino aquilo que eu busco na minha vida. Eu domino aquilo que eu quero. Eu saio daquele looping de não tenho mais tempo, eu não consigo administrar, eu não consigo administrar minha vida pessoal com a profissional. Não, eu não estou administrando porque eu não estou fazendo o que tem que ser feito, tá? A Fabi me falou que veio uma pergunta, deixa eu só rever aqui. Eu só não consigo ver de quem foi, acho que foi da Natália, né? Para fazer esse planejamento, tem algum tipo de média de tempo para concluir ele, ou então um parâmetro, até 3 dias, um prazo bom? Aqui, gente, a gente está direcionando as decisões da sua vida, então é importante que você estipule um tempo, mas que você tenha senso de urgência, porque aí você começa a procrastinar. O que acontece? Eu entendi que se eu demorar 5 dias, são 5 dias a menos. Eu entendi que se eu demorar 10 dias, é 10 dias a menos que eu tenho. O quanto você está disposto a ficar prorrogando a vida que você quer ter. Então, o que é importante hoje? Eu vou começar dedicando tempo a fazer isso, porque é isso que me movimenta, é isso que me move, é isso que vai começar a tomar as decisões corretas. Então, é sempre o senso de urgência. A vida está passando. É forte que eu vou dizer? É forte, mas anotem isso. Cada dia que passa, eu tô um dia mais próximo de morrer. E aí isso te dá um baque. Falou, opa. Então, se eu deixei para fazer, eu perdi ali 10 dias de vida, tá? Eu perdi 10 dias de oportunidade e do que quer que eu esteja pensando para minha vida, tem esse senso de urgência. Senso de urgência, responsabilidade é a vida do adulto. Essa é a vida do adulto. A vida da criança é a vida de que, eu não quero fazer a tarefa da escola porque é chato, eu quero brincar. Eu não quero. Essa é a vida da criança. A vida do adulto é terei porque fiz. Se não fiz, não terei. Entendeu? Então é ter muito esse senso de urgência. Quanto tempo eu estou disposto a deixar ir pelo ralo da minha vida por mais quanto tempo? Tá? Eu não sei de tudo que eu tô aprendendo hoje, eu não sou responsável por isso, eu não sabia. A partir do momento que eu sei, eu me torno responsável. E aí eu começo a ter esse movimento, né? Então, eu vou esperar muito. Porque aqui, gente, a gente tá falando da vida de vocês. Eu não vou ter um controle, gente, daqui uma semana vocês vão me passar a visão de vocês. Não, é sobre você, é sobre o resultado que você quer atingir, tá? Não é sobre mim. Eu trago o melhor que eu posso aqui para gerar em vocês esse início, tá? E aí, daqui, muita coisa vai destrinchar. Na construção disso daqui, a percepção de vocês, a quantidade de ideias, de criatividade, de movimento que isso vai te trazer, é incrível, tá? Muda muito. Então, façam isso, o meu conselho é, o quanto antes vocês puderem, tá? Tá bom, Joyce, mas aí eu gosto de fazer a virada do ano no meu aniversário, eu faço aniversário daqui 2 meses. O que é que você pode fazer para daqui 2 meses você já tá diferente e construir o próximo 1 ano? Não espera 2 meses. Não espera segunda-feira para começar a dieta. Eu decido, eu faço agora. Eu decidi, eu começo. Nesse momento, tá? O poder da decisão é decidir, faço agora. Começo agora. Decidi que eu quero emagrecer entre o primeiro e o segundo pedaço de pizza, eu não como o segundo pedaço. Ou o terceiro, vai, né? Poxa, não vai poder. Decidi que eu quero emagrecer no segundo pedaço de pizza, eu não como o terceiro. Isso é decidir. Deixar para amanhã, aí eu tô prorrogando mais algumas coisas que eu não tive até agora. E se você tá satisfeito de não ter até agora, aí vida que segue, tá? Vamos continuar. E aí, o que eu trago para vocês? Gente, domingo é o dia, é o cara de quem é bom de planejamento.
tirar 1 hora do seu domingo, porque vai chegar um dado momento, tá, gente, que vocês vão ficar com tamanha habilidade de organizar a agenda de vocês, porque essa agenda de vocês vai trazer um movimento de aperfeiçoamento, porque vocês vão começar a entender como vocês funcionam, tá? Então, comecei a construir essa minha agenda, entendi que querer ler livro 9 horas da noite, eu durmo na primeira página. Então, eu vou ler livro quando eu tô tomando meu café da manhã, de manhã, meu café com leite. Ah, olha, comecei a entender como eu funciono. Fazer exercício físico para mim na hora do almoço é matador, eu produzo muito à tarde. Por que eu tô deixando de fazer exercício físico 9 horas da noite e não faço? E aí você vai começar a entender o seu ritmo. Porque aí você vai começar a negociar com você. Por quê? Porque você vai pegar e olhar no domingo como foi a sua semana. Quantos por cento daquilo que eu me programei para fazer eu realmente fiz? Eu não fiz, então eu preciso ajustar. Eu preciso ir testando e ir mudando para que eu encontre o melhor momento para fazer isso. Tá? Então, o domingo é o olhar do que eu fiz de segunda a sábado e o que é que eu vou fazer na próxima segunda. Ah, Joyce, mas domingo? Gente, domingo é um dia de 7 da sua semana. São 4 dias do seu mês. São 50 dias do seu ano. Vamos desperdiçar assim? Né? Vou desperdiçar. Não, gente, são 52 dias. Nós temos 52 semanas no ano. São 52 dias do seu ano. Pensa que se você fizer alguma coisa nesses 52 dias, qual a transformação que você vai ter nesses próximos 12 meses que você tem? Então, utilize o domingo para se organizar, tá? Ah, eu não consigo. Tenta se organizar na segunda de manhã. Aí acontece um problema, a perua da escola não vem, o marido fica doente e não vai trabalhar, e aí você não consegue. O domingo é o dia onde você vai conseguir fazer tudo o que você precisar, tá? Então, e aí, o que eu coloquei aqui, ó? No domingo, faça uma lista das atividades da semana, considerando tarefas de manutenção, porque, óbvio, a gente faz mercado, a gente lava roupa, a gente toma banho. E quanto mais riqueza de detalhes nessa sua agenda você colocar, tudo isso demanda o seu tempo. Então, se você foi lá e pegou todas as suas tarefas e falou assim, não, eu durmo 8 horas por noite, eu tenho 16 horas no meu dia, nossa, eu coloquei tarefa para 16 horas. E o banho? E o almoço? E a leitura? Quanto mais você for criterioso com os detalhes que você coloca nessa sua agenda, e eu vou mostrar a minha agenda no final para vocês terem uma ideia. Quanto mais criterioso, mais você vai conseguindo entender o que você tem possibilidade de fazer, tá? No dia. Porque tudo demanda tempo. Demandou tempo, pumba, você vai precisar de alguma forma administrar, tá? Você só vai alcançar uma meta e um sonho se você tiver disciplina, constância e consistência. Não adianta você se iludir, achar que eu me conectei, eu escrevi a minha carta, eu desejei aquilo que eu queria e agora eu vou para o Netflix que as coisas vão acontecer. Não. É movimento, é constância, é consistência, é fazer o que tem que ser feito, tá? É aquilo que eu estipulei para ser feito, eu vou lá e faço, tá? E aí a minha vida é a sequência de rotinas. De repente a minha vida virou a rotina que eu faço. Qual é a minha vida, então? É a sequência de rotinas que eu coloco. São os blocos de tempo que eu me dedico. E aí a sua agenda, ela vira o seu planejamento, mas ela vira o seu diário. Primeiro momento que passar para você aquela sensação de que, nossa, tô em setembro e não fiz nada, você corre a sua agenda e começa a ver tudo que você realizou. E aí ela te dá uma sensação de percepção de tempo vivido, tá? Porque neurociência, tá? Estudo de neurociência diz que o nosso cérebro não registra movimentos repetidos. Então, por que é que quando eu sou adulto eu tenho a sensação de que o tempo passa muito mais rápido do que quando eu sou criança? Porque quando eu sou adulto, eu faço a mesma coisa todos os dias, então meu cérebro não processa. Eu fazia a mesma coisa todos os dias. Ou seja, eu fiquei todos os dias, durante 1 hora, eu fico no ônibus me deslocando. Meu cérebro não processa mais, é 1 hora, pumba, que sumiu da minha memória. Todos os dias eu assisto a novela do Pantanal. Pumba, sumiu da minha memória. Então, eu começo a não ter percepção de vida, porque eu faço a mesma coisa, meu cérebro não registra, eu faço todo dia a mesma coisa. Quando eu registro isso numa agenda, num diário, eu tenho percepção de tempo. Eu tenho percepção. E aí, os meus dias começam a ter grandes acontecimentos. Então,
Passou a minha semana, o que que você fez semana passada? Na segunda-feira, eu fiz aquela reunião importante com aquele cliente. Na terça-feira, eu falei com a minha tia. Na quarta-feira, eu tive um almoço com umas amigas. Na quinta-feira, eu tive o encontro da Rede Mulherada. Na sexta-feira, nossa, eu tive uma semana. Eu tive registro de todos os dias. E aí eu volto lá para minha infância, onde tudo era novidade. Então a criança registra tudo. Então parece que as férias escolares, quando a gente é criança, naqueles 60 dias de dezembro e de janeiro, parece que a gente ficou um ano de férias. Porque cada dia a gente fez uma coisa. Então o nosso cérebro, ele não tá no movimento do automático. Ele tá no movimento de registro. E aí, para a gente começar a ter essa percepção de que a vida está acontecendo, a gente começa a forçar o nosso cérebro a registrar o que está acontecendo. Com essa percepção de tempo, do olhar para o que eu fiz e do olhar para o que eu vou fazer, tá? Vocês vão perceber assim, começou a mexer a agenda, vocês vão falar assim, cara, outubro durou 6 meses. Eu fiz tanta coisa, eu me programei para fazer tanta coisa, aquilo me gerou uma sensação tão boa de realização que parece que outubro durou 6 meses. Porque você controlou tudo, tá? E aí, aqui, quando eu falo tarefas de manutenção, então é isso. É importante estar na minha agenda que eu lavo roupa, é importante estar na minha agenda que eu. É importante estar na minha agenda que eu vou à missa, ou eu vou ao centro, é importante estar na minha agenda que eu vou ao mercado. Tudo isso são tarefas de manutenção. O que é tarefa de manutenção? Tarefas para eu sobreviver. Isso aqui, gente, no PDF que eu vou mandar para vocês, está bem detalhado, tá? Eu explico o que é tarefa de manutenção. Então, como que tá lá para vocês, por exemplo, ó? Tarefas de manutenção. Aquelas coisas que se eu não fizer, a vida para. Por exemplo, dormir, comer, necessidades fisiológicas, banho, mercado, cozinhar, limpar a casa, arrumar a cama, rotina de exercício físico. Ainda na tarefa de manutenção entra o meu trabalho, reuniões que eu preciso, horas para organizar a agenda, planilha financeira, atividades comerciais e pós-venda. Tudo isso faz parte da minha agenda. E o que são as tarefas de alavancagem? É onde o jogo acontece. É tudo aquilo que eu me proponho a fazer para me levar para o próximo nível. Então, do que é que eu estou falando? Tarefas de alavancagem. Vocês vão receber isso. Estou lendo o que vocês vão receber. Tudo aquilo que você faz para melhorar tudo que te leva para outro nível. Melhorar a performance física, intelectual, exemplo, estudar um curso, terapia, contratar uma mentoria, criar projetos, um curso de imersão, tudo que me leva para o próximo nível. Faz parte da minha rotina. E aí eu começo a incluir tarefas de manutenção, eu preciso delas para viver. Tarefas de alavancagem são as tarefas que vão me levar para o outro nível, tá? E aí tá aqui, ó, aloque todas essas tarefas na sua agenda e aí eu sugiro essa ordem. Como que eu aloco? Primeiro, necessidades fisiológicas. Ah, eu preciso pôr na minha agenda sono? Não, mas deixa a agenda liberada. Eu já sei que eu tenho o hábito de dormir às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Eu já tenho, isso já está lá reservado, eu não coloco programação nesse período. A alimentação, então eu quero ter uma rotina, eu sempre almoço entre meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia e 1 hora, já coloco aquilo na minha agenda. Eu costumo acordar de manhã e aí eu tomo meu café, vou falar o meu caso, eu escrevo. Então, eu acordo de manhã, eu faço o meu café com leite, aproveito aquela molecada dormindo e escrevo. Então, eu dedico 30, 40 minutos a escrever. Então, isso tá na minha agenda. 6 horas meu alarme toca, eu preparo meu café com leite, eu sento e eu escrevo. E aí 6h30 eu paro e eu me arrumo, porque 7 horas a molecada acorda e eu tenho que arrumar eles para ir pra escola. Eu vou mostrar de minha agenda. É exatamente isso. Mas o que acontece? Eu não me perco. Eu não paro aquele tempo e falo assim, o que eu deveria fazer? Não acontece comigo. Porque eu já sei o que eu preciso fazer. E aí eu sou muito mais produtiva. E aí, quais são as primeiras coisas que eu aloco? Aquilo que é rotina. Tá? É essa alimentação, é essa leitura que eu faço diário, é o exercício físico, é o momento do banho, do se arrumar, tudo isso é o momento onde eu me desloco, tá? Eu vou buscar as crianças na escola, daqui até a escola é 20 minutos. É 20 minutos, gente, não dá para dizer que esse tempo não existe. Então, o que eu faço? Eu pego meus filhos 6 horas na escola, das 5h30, 6h30, eu vou buscar as crianças na escola. Vocês vão ver isso, tá? Porque foi-se 1 hora, gente, é 1 hora. E aí a gente vai falar um pouco de como alocar tarefas ao mesmo tempo, tá? Aí depois, segundo momento, eu aloco meus compromissos que envolvem outras pessoas. Reuniões, treinamentos, cursos, coisas que envolvem outras pessoas é a prioridade número 2, né? E aí
aí você vai ver os blocos em branco. E quem que são os blocos em branco? É onde eu encaixo as tarefas que são flexíveis e de alavancagem. Então, por exemplo, os seus compromissos que envolvem outras pessoas, possuem horários reservados, reuniões, sessões, consultas, terapias, encontros e etc. E aí, todas as tarefas que dependem somente de você vêm depois, porque aí vem aonde os blocos brancos que sobraram na sua agenda, você vai encaixando as coisas, tá? Etapa número 9. Agrupe tarefas que possam ser feitas para aproveitar melhor o seu tempo. Aqui é chave, tá, gente? Aqui se eu já sei que eu demoro 30 minutos para pegar meus filhos na escola, eu boto um podcast, um vídeo no YouTube, ouço um e-book, eu começo a ganhar tempo, entendeu? Então, eu gosto de tomar meu café com leite escrevendo junto. Se eu só tomar meu café com leite, 20 minutos. Se eu paro para escrever, meia hora, são 50 minutos. Se eu fizer os dois juntos, são 30. E aí eu começo preciso dedicar mais tempo ao meu esposo e eu vou fazer caminhada. Ô, fulano, vamos caminhar junto. Pronto. Dediquei 1 hora para ele, fiz meu exercício físico e aí eu começo a agrupar tarefas que vão me dando produtividade, onde eu pego 2 horas e transformo em 1. Entendeu? Preciso brincar com meu filho e preciso me exercitar, por exemplo. Levo o filho embaixo no prédio, vamos jogar bola, vamos fazer algum esporte junto, vamos fazer natação, e aí você começa a agrupar tarefas, e aí você começa a ter mais tempo, tá? Então, é importante você também ter essa percepção, porque se você coloca uma coisa de cada vez, você poderia estar tomando banho, ouvindo um podcast. Você já estudou ali aquele processo de você tomar banho, secar o cabelo, passar uma maquiagem, você ouviu 40 minutos, você estudou 40 minutos junto com o seu banho. E aí você começa a aproveitar melhor esse tempo do que um tempo para cada coisa, tá? E o passo número 10. Semanalmente avalie o que precisa ser ajustado na próxima semana. Aqui é bingo, tá? Olhei para essa agenda. Joyce, eu vou conseguir realizar 100% da minha agenda? Nunca. Não existe, tá? Mas existe uma coisa que a gente chama de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar. Se eu atingir 80% daquilo que eu me programei em 5 anos, tá? Gente, não se iluda que vocês vão começar a partir de segunda-feira. Por quê? Vocês vão começar a entender como vocês funcionam agora. Então, vocês vão fazer um monte de coisas. Vocês vão mexer nessa agenda, vocês vão desalocar, e aí, de repente, vai acontecer alguma coisa, e aí você vai ver que você não performa bem nesse horário, que você esqueceu, que você não sei o que, não sei o que lá. Mas é importante o quê? Análise crítica. Olhei lá para essa agenda e falei assim, o que não deu certo na semana passada? Eu percebi que ler nesse horário não está funcionando, eu percebi que o exercício físico nesse horário não funciona, eu percebi que eu ligo para a pessoa essa hora e ela está dormindo, e aí eu começo o quê? Processo de excelência. Aqui, gente, é a chave de todo planejamento estratégico. Correção de rota. Jogando no meu time. Se você é o perfil sadomasoquista, você não vai funcionar. Não, eu vou colocar que eu vou acordar 4h59 para ouvir um podcast. Não vai acordar, joga no seu time. Faz o jogo, entendeu? Entende como você funciona e joga no seu time. Aqui é o grande segredo de performance. Eu não sei se eu já contei para vocês um mentorado meu que era viciado em videogame. Já contei para vocês? O caso dele é incrível. Por quê? Eu sou viciado em game. E aí ele falou assim, só que eu jogo videogame me sentindo culpado. Por quê? Porque eu deveria estar, ele era um advogado, eu deveria estar fazendo uma defesa. Mas quando eu jogo videogame, eu redijo melhor defesa depois, porque eu relaxo. Qual o problema de você parar 4 horas da tarde e jogar 1 hora de videogame, que é um processo meditativo feito... O que é processo meditativo? Quando eu desligo meus pensamentos. Se eu tô jogando videogame porque tá na minha agenda jogar videogame, eu desligo e jogo. Eu volto e eu performo muito melhor, porque eu meditei. E o videogame é uma meditação. Eu já falei isso pra vocês, eu até brinquei, né, gente? Não vai também os maridos chegam e falam, agora eu vou jogar videogame. Né? Então, é começar a entender como você funciona. Por que não fazer exercício na hora do almoço, exercício físico? Nossa, nunca parei para pensar. Por que não botar o sono à tarde? Gente, tem gente que quer... dormir à tarde é do demônio, né? A Márcia fala que é o sono da morte, né? Que a mãe dela falava, é o sono da morte, né? E qual é o problema? Se você produz o dobro depois que você dormiu ali 40 minutos, por que é que você vai abrir mão de dormir e levar o resto do seu dia arrastado?
porque você tá cansado. E aí você pode dormir 40 minutos e entregar 3 vezes mais o resto do dia. Então, é começar a entender como eu funciono e respeitar esse meu sistema, e aí eu vou ganhando performance. Mas isso é eterno. Quando você chegar nos 80%, falei, putz, cumpri 80% da minha meta, e 20% eu remanejei, 20% eu não cumpri, você é humano, você atingiu o seu máximo. O máximo que vocês vão atingir é 80%. Tá? Isso eu te garanto. Já conto isso para vocês desde agora, para ninguém ficar louco aqui, né? De falar, meu Deus, eu não tenho competência, eu não consigo. O máximo que vocês vão atingir é 80. Eu trabalho com gestão de tempo há 5 anos e eu atinjo 65 ainda. Entendeu? Então, mas ok, eu continuo direcionado, eu continuo produtivo e eu continuo entregando o que precisa ser entregue, sempre melhorando. Toda semana eu mudo alguma coisa que eu percebi que não estava funcionando, tá? E aí aqui eu falo para vocês, ó, semanalmente avalie o que precisa ser ajustado na próxima semana e observe sua disposição, performance e produtividade durante a semana e vá reposicionando as tarefas. Planejar a semana diminui nível de ansiedade. Se você está sofrendo com ansiedade, é excesso de futuro, é excesso de coisa para fazer, o que me gera ansiedade? Entender que eu tenho muita coisa para fazer que eu não vou conseguir fazer. Quando eu começo a alocar isso, entender essa minha agenda, o meu nível de ansiedade diminui muito. Por quê? Se eu planejei que agora é hora de eu estar no mercado, eu estou no mercado por inteiro, porque eu tenho a hora para fazer outra coisa. O problema é que hoje você está no mercado pensando, meu Deus, não liguei para o cliente, meu Deus, eu não falei isso com ele. Aí, quando você tá com o cliente, você fala, meu Deus, não tenho o que meus filhos comerem, não tenho o que meu marido comer, não tenho o que eu cozinhar amanhã. E aí, você nunca está por inteiro em lugar nenhum, porque você tá num lugar pensando que você tinha que estar no outro. Mas se na sua agenda tá dizendo, essa hora eu estou no mercado, porque daqui 2 horas eu vou estar falando com o meu cliente, você vai estar no mercado por inteiro e aquilo vai virando, vai te trazendo um estado de presença, tá? Aumenta o seu nível de certeza de futuro, óbvio, não preciso nem explicar muito isso, o nível de produtividade também, e o mundo adulto se resume a isso: foco, disciplina e resultado. Resultado é o que me torna valioso para mim e para os meus negócios, tá? É a entrega de resultado que te torna valioso. Deixa eu ver se eu esqueci na minha colinha de alguma coisa, porque é muita coisa, né? Então eu preciso de uma colinha. E aí eu vou mandar esse PDF para vocês. Nesse PDF eu trago mais reflexões, eu trago mais coisas para se pensar e que vão te gerando esse movimento. Guardem esse PDF para vocês consultarem no aniversário de meta de vocês, tá? Sempre que vocês considerarem que é o momento de rever, eu tenho essa colinha e eu releio tudo e eu revejo como que estão as minhas coisas. Eu não estou escrevendo nada na pedra, então, isso muda, tá? As minhas necessidades mudam, as minhas demandas mudam, a minha vida muda, mas eu tenho direcionamento, tá? É isso que a agenda vai te trazer. Deixa eu abrir o chat que eu vi que tem mensagem. As convidadas receberão esse PDF também? Aí é com a Fabi, Fabi. Olha só. Amanhã eu falo com vocês e eu encaminho para vocês também. É um PDF de milhões, hein? Ó, ó, ó. Aqui eu vou trazer para vocês. Ai, não, calma, né? Eu falei que eram 10 passos, são 12, gente, desculpa. Até que você atinja o resultado de Pareto, 80-20, 80% das tarefas estipuladas foram realizadas, você está performando maravilhosamente bem, tá? Você está, como se diz, você está em nível de alta performance mesmo, se quando você chegar nesses 80%, você passou dos 55%, você já está performando. Você não vai me pegar, Zoom, eu vou acabar antes dos 10 minutos. E aí, 12, o que a gente coloca? Aprenda a delegar tarefas. Aí, gente, quando vocês alocarem tudo na agenda de vocês, vocês vão aprender uma coisa: o meu tempo é limitado. E como é que eu multiplico a minha agenda delegando tarefas? E aí eu começo a entender o quê? Gente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Hoje eu não... vou dar um exemplo clássico do dia a dia das mulheres. Joyce, hoje eu não tenho faxineira, por exemplo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu despendo 3 horas do meu dia fazendo tarefas da casa. E 3 horas do meu dia trabalhando, eu faria R$ 800 por dia. Você está jogando dinheiro no lixo.
Porque R$ 800 por dia são R$ 16.000 no mês e você não está pagando R$ 2.000 para uma pessoa para te liberar 3 horas. Então, a gente tem que começar a entender que delegar tarefa não é só funcionário. Delegar tarefa é dar para outros profissionais algo que está consumindo o seu tempo e está te tornando improdutivo, porque é algo que você não performa bem. Então, começa a fazer essa conta. Essa conta é muito importante. Quanto que eu estaria fazendo? Então, eu estou ali, eu não tenho habilidade com rede social e aquilo me irrita, e aí eu perco 4 horas para conseguir fazer um Reels, 10 stories e o feed, que é o que eles dizem ser o número ideal para o algoritmo do Instagram, por exemplo. E aí eu demoro 4 horas. E aí eu deixo de estar atendendo 2 pessoas. Estou dando exemplo, meu exemplo, por exemplo. E aí vamos supor que a minha sessão hoje custa 250, eu estou deixando de fazer R$ 500. R$ 500 vezes 20 dias, eu estou deixando de fazer R$ 10.000 para não pagar 3 para uma pessoa fazer. Eu estou jogando no lixo R$ 7.000 para não querer passar para outra pessoa fazer. Entenda isso. É valioso você entender. Ah, não, estou contratando essa pessoa e no tempo que eu estou pagando essa pessoa eu não estou fazendo nada, eu estou jogando dinheiro fora. Agora, se eu estou abrindo espaço, ó, vou dar um exemplo, eu vou fazer uma conta básica minha. Colocar os meus filhos no período integral. Então, meus filhos saíam às 14, eu tinha que parar de trabalhar às 13h30, pegar eles na escola, e das 14 em diante eu não trabalhava. A minha conta foi, se eles saírem da escola às 18, eu ganho 4 horas de trabalho. Se 4 horas eu conseguir fazer, vamos dar um exemplo do número fictício, R$ 1.000 por dia, é R$ 20.000. Quanto que a escola me cobra para aumentar 4 horas? R$ 900. Poxa, gente! É esse tipo de conta que a gente tem que começar a fazer. Essa é a conta de delegar. O delegar não é simplesmente passar para outra pessoa fazer. O delegar é essa conta. Abrir um espaço na minha agenda, quanto que eu faria nessa hora? Quanto essa hora me custa se eu passar para outra pessoa? Bingo! Aí eu começo a entender o processo de delegar. Entender o processo de contratar gente para minha equipe. Porque aí eu abro espaço na minha agenda e o espaço da minha agenda eu faço tanto de dinheiro. E eu gasto tanto com essa pessoa. Sobrou, você está jogando dinheiro pelo ralo, porque você não está delegando, porque você acha que está gastando. Entendeu? Então, e aí o que é importante do delegar? É você entender que não é somente delegar, é treinar, é delegar e é controlar, que é o acompanhar. Então, quando eu delego algo para alguém, não é o simples fato de eu passar para a pessoa. Eu tenho que me comprometer a tornar essa pessoa hábil para fazer aquilo que eu quero que ela faça. Então, isso vai me despender tempo de treinamento, isso vai me despender tempo de acompanhamento. Não é, agora fiz para o outro, passou e acabou. Não. Eu tenho que treinar. Quanto melhor eu treino, menos acompanhamento eu faço. Então, tem que ter esse processo de que Por que as pessoas, elas desistem de delegar? Porque elas esquecem das 2 etapas. Da etapa anterior, que é o treinar, e da etapa posterior, que é o acompanhar, tá? Ninguém vai fazer a coisa do jeito que nós faríamos. Mas a pessoa pode fazer 80%. Desde que eu torne ela hábil a fazer isso, tá? E aí tá aqui um exemplo de uma agenda, gente. Essa é a minha agenda, eu printei minha agenda hoje, pode ser que apareça a coisa mais absurda aqui, porque eu nem olhei o que tinha. Mas vamos dar um exemplo, pode ver lá, ó. Café com inspiração. Inspiração é o que eu escrevo. Então, todos os dias de manhã tá lá, das 6 às 6h30, eu faço o café, das 6h30 às 7 eu me arrumo, eu me maqueio, eu tomo banho, na verdade, eu tomo banho à noite, mas de manhã eu vou lá, faço a minha limpeza facial, o cuidado que eu tenho que fazer com os dentes, e aí fico pronta, as crianças acordam às 7, eu arrumo eles, levo eles para a escola, e aí cada dia eu tenho uma tarefa. E eu uso cores, por exemplo, esse roxo escuro é tudo a ver com saúde, então meu filho faz TO, físio, fono, e isso demanda do meu tempo. Então tá lá, roxo, as terapias do Miguel. E aí eu aproveito a terapia do Miguel, 2 horas e boto o quê? Uma caixinha verde lá, que é o quê? Leitura, tá vendo? Ele tá lá fazendo fono e físio, eu tô lendo. Eu leio aproximadamente 1h30. Eu poderia não estar fazendo nada. Eu poderia estar rodando o feed do Instagram. Não, tá ali, ó.
Pode ver na quarta e na quinta. Fono e físio do Miguel, tem a leitura ali no meio. Entendeu? Aí, tá. Então, quando você vê duas caixinhas acumuladas, estou fazendo alguma coisa e estou aproveitando para fazer outra coisa ao mesmo tempo. E aí eu coloco, ó, almoço com a Ana Reginaldo. Gente, aqui eu vou me entregar um monte, né? Ó, Fundamental, ó, tem uma reunião com a Fabi amanhã às 11h30. Olha lá, Fabi, ó, Fundamental, Rede Mulherada. E aí tá aqui. Então, você entendeu que as caixinhas verdes trata-se muito do meu pessoal, as caixinhas azul são as minhas tarefas de trabalho, as minhas caixinhas vermelhas são as caixinhas do quê? Da minha rede de network. Você entendeu que eu dedico ali, ó? Isabela e Joyce é reunião de B2B. Flávio Pérez e Joyce, reunião de B2B. Eu sou coordenadora de educação do grupo que eu faço parte. Então, lá na sexta-feira, ó, enviar momento educação. Então, eu tenho na minha agenda tudo aquilo que eu me dedico à minha rede de network. Eu, como coordenadora de educação, tenho que dedicar de 5 a 6 horas por semana para o grupo de network que eu faço parte. Isso me gera muito resultado. E aí, ó, tudo... Aí, azul são as tarefas que são de trabalho. As amarelas, normalmente, são atendimentos com outras pessoas. Aí eu já olho e falo, é compromisso com outra pessoa, não dá para remanejar. Tá lá de amarelo. Então, vocês entenderam e isso aqui, gente, me facilita. Se você olhar lá embaixo, tá pegar as crianças na escola, tem dia que eu consigo almoçar e dar um respiro de meia hora, tem dia que eu consigo fazer isso 1 hora, tem dia que aí eu paro e faço um lanchinho da tarde, que para mim me dá uma melhorada, e aí, mas tem dia que eu não consigo. Aí, tarefa de rosa são os atendimentos para mim, então é processos que eu faço de terapia, por exemplo. Então, eu coloco as cores e pode ver os lembretes lá em cima, ó, pagar a escolinha, pagar aluguel, tá vendo? Eu tenho lá mensalmente, dia 6, avisa que eu vou pagar o aluguel. Meu aluguel vence dia 6? Não, vence dia 10, mas dia 6 já começa a me avisar. Para quê? Porque aí o dia 10 cai no sábado, cai no domingo, aí eu me ferro, pago juros, então eu sempre ponho ali 4 dias antes. Essa aqui é a Xerox da minha agenda. Você tá vendo os espaços em branco? Eu tenho espaços em branco. O que que eu faço? Quarta-feira eu olho e falo, tenho espaço branco na quinta-feira. Vou lá e assisto uma videoaula que tá pendente de eu assistir, faço alguma coisa que eu gostaria de fazer, ponho um exercício, uma caminhada, incluo uma reunião. Normalmente, se eu tenho janela em branco em horário comercial, eu faço atividades que gerem comercial. Então, o que eu faço? Curso de vendas, palestra de vendas, planejamento estratégico. Se eu deveria estar atendendo e não tenho cliente, isso me sinaliza uma coisa errada. O que é que eu vou fazer para que eu tenha cliente na semana que vem nesse mesmo horário? E aí eu treino, e aí eu vou para a rede social, e aí eu faço um curso, ou eu vou lá para os grupos de network, marco reuniões de B2B. Eu tenho que entender que janela em branco é falta de cliente. O que eu faço essa semana para que na semana que vem essa janela esteja ocupada com cliente, com faturamento. Entendeu? Gente, basicamente é isso. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. É impossível falar de um planejamento estratégico completo numa reunião de 2 horas, tá? Mas aqui eu já começo a abrir a mente de vocês para entender como que eu começo a me organizar. Primeiro, pelo que é mais importante, que é o meu tempo. Deixa eu parar de compartilhar. E aí, daí eu começo a entender, nessas janelas de tempo, o quanto que eu tenho para dedicar ao meu trabalho, e isso vira números. Isso eu começo a entender quanto de tempo eu tenho para fazer dinheiro. E aí, deixo a chave para vocês refletirem. Se o meu custo de vida é 8.000 e eu tenho 8 horas por dia, 8 horas por dia vezes 4 semanas, né? Vezes 20 dias úteis, são 160 horas.